Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula, então, do nosso curso de sólidos, no capítulo 10. Então, na aula passada, a gente falou sobre questões gerais dos outros métodos de cálculo de estrutura de bandas e concluímos a aula com o método, o potencial de Muffin-Tin, que é um possível potencial utilizado, então, nesses métodos. E hoje nós vamos falar de dois métodos de cálculo de estrutura de bandas, né, nessa aula, que o primeiro deles é o método APW, né, e o método APW, o que significa APW? Abrindo um parênteses aqui, nessa parte de cálculo de estrutura eletrônica, de átomos, moléculas, que envolve química e física, existe 1 milhão de siglas, viu, galera? Quem trabalha nessa área sabe, né? Tem sigla para tudo quanto é lado, método não sei o que, com não sei o que, não sei o que, é uma coisa, né? Mas enfim, o que é o famoso, vamos acostumar então com algumas dessas linguagens, é que a gente vê, se não somos da área de método teórico, de cálculo, tá? Pelo menos a gente vê em artigos, é importante a gente entender o que é. O que é APW? APW vem de Augmented Plane Waves. Se a gente for no dicionário de Oxford, por exemplo, o que que significa augmented? É um adjetivo que significa tornar maior, né? Tornar em valor ou em tamanho, fazer alguma coisa ficar maior. O verbo augment significa exatamente isso, né? O augmented como adjetivo foi tornado maior em valor ou tamanho, né? Então a gente poderia dizer que APW significa o quê? Ondas planas, ampliadas, aumentadas, crescidas, estendidas, né? Esse seria o significado, num sentido amplo de que são umas ondas planas com coisas a mais, né? Muito bem. Esse método foi proposto, essa ideia do método APW foi proposto inicialmente por Slater, o mesmo lá do determinante de Slater, né? De estados multieletrônicos, e não é à toa, porque aqui ele usa a ideia de construir o estado de N elétrons, que são N férmions, né? A partir de estados de um elétron, garantindo as propriedades corretas de simetria da função de onda, mas foi proposto em 1937, então um pouco depois de Wigner-Seitz, do primeiro método, e foi o primeiro a utilizar a ideia do potencial Muffin-Tin, né? Como é que foi então que Slater propôs ou pensou nesse potencial, né? A função de onda, então, de um elétron, né? Ela é representada por uma superposição de ondas planas na região na qual o potencial é constante e por uma função que varia rapidamente na região dos átomos. Qual foi a ideia aqui? A ideia dele foi simples, pensar nas características, né? Se eu penso nos estados atômicos crescendo de energia, como é que eles são? Eles têm característica, como a gente comentou na aula passada, de muitas oscilações próximo do centro do potencial e depois eles diminuem, né, decaem exponencialmente. Estados ligados do átomo de hidrogênio, quando a gente calcula lá, uma das formas de determinar, inclusive, a componente radial é olhar os limites, né? Para R igual a zero e R indo para infinito, no R indo para infinito a função vai a zero. Então ela vai exponencialmente a zero, inclusive, né? Agora, por requisito ou pela característica do potencial periódico, a região entre, então, um centro atrativo e outro do potencial periódico, pela proposta de Bloch, tem que ter uma onda plana, né? Que seria a região, e isso lembra também Sommerfeld, né? Que a região próximo da meia distância interatômica, é a região em que a gente poderia dizer os elétrons estariam mais livres, ou em que o efeito do potencial periódico seria mais fraco do que se o elétron se aproximasse um pouco mais ou tivesse numa distância menor. Sim, então, e ali não é onda plana, então essa que é a ideia, né? Então, veja, ele vai dividir a função de onda em duas partes. E essas funções que têm essas partes são chamadas, então, de Augmented Plane Waves ou
APWs. E é por isso que elas são chamadas de ondas planas ampliadas, né? Porque ela é onda plana com mais um recheiozinho, né? Que é o lado do R pequeno. Se a gente pensa em termos do átomo colocado na origem. Muito bem, em termos de definição matemática, como é que elas são? Então, nós vamos chamar essas funções de φ, de k e e, vamos manter aqui os números quânticos, né? A função vai depender do k, do vetor de onda de Bloch e da energia, e ela é do tipo e elevado a ik escalar r na região intersticial, onde o U de r é constante, né? E aqui, veja, se a gente olha só para essa região, a gente vai ver que não existe bem uma relação entre k e e, tá? Não existe nenhuma relação do tipo que existiria lá para Sommerfeld. Porque a relação que vem de Sommerfeld vem porque o elétron tem essa característica em toda a região do espaço. Então aí necessariamente tem que ter. Segundo requisito é que o φ a função, as APWs, tem que ser contínua exatamente na interface, né? Ou no início do que a gente chama a região de Muffin-Tin, que sai da região contínua para a região esfericamente simétrica. Então a função de onda é contínua. E como é que são essas φs de k de e? Elas satisfazem a equação de Schrödinger. Então é isso aí. Na região de Muffin-Tin, para Rzinho menos Rzão menor do que R0, ou seja, quando o elétron está próximo do ponto da rede de Bravais onde o íon está colocado, usa-se a equação de Schrödinger com o potencial V de R definido no potencial de Muffin-Tin. E aí tem uma característica interessante. Se a gente olha para essa equação, o K não entra nessa equação, né? O vetor de onda K não entraria nessa equação. Então, ele não teria uma dependência dos estados φ de K de E, se a gente olha só para essa equação, com o K. Mas acontece que quando a gente puser a solução daqui tem que ser contínua com a solução daqui, aí o K entra, né? Porque aí necessariamente vai entrar, porque aqui é a região de ondas planas que depende de R. E pode-se demonstrar, acho que Slater mesmo, ou quem veio depois, que essa definição, essas três definições aqui, para as APWs, elas são suficientes para mostrar que a solução φ de K e E é única para os valores, para cada valor de K e de E. Né? Então, isso define estados únicos. Né? No método APW, então isso aí seria a solução para o elétron próximo de uma região de Muffin-Tin. Né? Então, no método APW, como é que fica a solução para o elétron, para o cristal como um todo? Aí, lembrando que a energia tem que ter periodicidade de acordo com a rede da rede recíproca, a função, então, para o cristal todo é escrito como uma combinação linear de funções do tipo APW, de, então, ondas planas ampliadas. Né? E essa combinação linear, na verdade, é feita para o vetor. Para cada casinho, eu pego todos os Ks da rede recíproca e calculo a função a APW para todos os casinhos e casões e somo, então, todos eles. Né? Então, é uma expansão em série, então, teoricamente, seria infinita. Né? A energia do cristal será a própria energia da solução APW. E isso garante que a função de onda φ de K satisfaz, então, a equação de Schrödinger na região dos átomos. Como é que a gente pode ver que essa solução psi de K, que é combinação linear de φs, ainda tem a mesma energia E de K? Exatamente porque a energia é periódica, né? Então, se o φ de Kzinho E de K satisfaz a equação de Schrödinger com energia E de Kzinho, φ de Kzinho mais K de E de K também vai ser solução. Por quê? Porque uma das exigências ou uma das características, isso aqui, obviamente as APWs têm propriedades iguais ou similares, elas atendem às condições de Bloch,
do potencial periódico. O potencial periódico implica, né, e se a gente usa funções do tipo funções de Bloch, que a energia também é periódica no espaço recíproco. Né? Então, o E de casinho mais casão é exatamente igual ao E de casinho. Então, todas essas funções que entram aqui na combinação linear para definir o estado, então, para cada partícula no cristal, todos eles têm a mesma energia, então, que vai ser a energia definida por uma φ de K. Isso é interessante, gente, por quê? Porque indica pra gente que eu preciso somente me preocupar com os casinhos, que são soluções dentro da primeira zona de Brillouin, e eu só preciso, em tese, calcular os estados φ para o R em torno da origem. Então veja aí que por trás tem a ideia do método celular, né? Eu só preciso calcular dentro da primeira zona de Brillouin, tanto da rede direta quanto da rede recíproca. Eu só preciso resolver a equação de Schrödinger dentro da célula primitiva da rede direta, e eu só preciso me preocupar com os possíveis valores de casinho da parte de ondas planas dentro da primeira zona de Brillouin, que é a célula primitiva da rede recíproca. Né? Tá certo? Então, isso ajuda bastante. Bom, o método APW, apesar de ser formalmente correto, em termos de mecânica quântica, a gente diria essas funções φ, elas formam uma base no espaço vetorial, um conjunto completo de funções, elas podem ser ortonormalizadas, né? Elas são construídas de forma que sejam ortonormalizadas, né? Ortonormaliza-se a função de onda, ortonormaliza-se a parte das ondas planas e depois a parte da região Muffin-T, enfim. Elas podem formam então uma base, só que uma base infinita, porque eu vou ter um número muito grande, eu tenho um número infinito, teoricamente a minha rede periódica no espaço direto é infinito, então a minha rede recíproca também é infinita. É isso? Então, eu teria uma soma aqui de muitos termos, ou se não for infinito, é muito grande. Né? Então, em 1937 ainda não se tinha computadores possantes, então o que se espera é que a gente não precise usar um número muito grande de APWs aqui, ou que existe uma certa que a gente chama uma certa convergência, né? Que é possível, incluindo ondas planas nessa expansão, até que a diferença então seja pequena, né? Então, para representar de forma aproximada a solução então da equação de Schrödinger. Atualmente, o método APW é utilizado ainda em várias situações e pode-se usar com os recursos computacionais de hoje várias centenas de pontos K, então, na rede recíproca, certo? Aqui tem um trabalho de 1977, né, de cálculo da estrutura e da superfície de Fermi do hexaboreto de lantânio, né, pelo método APW, e aqui eu marquei essa frase aqui, interessante, que ele fala assim, né, os autovalores para os estados de Bloch, que significa o φ, né, dentro da região de Muffin-T, foram calculadas usando um conjunto de funções, né, de basis function, ou seja, a soma aqui, né, a φ de K, então, foi utilizado um conjunto de, a psi de K, um conjunto de φs de 160, né, pontos na rede recíproca, de vetores da rede recíproca, que são próximos aos vetores de cada um dos estados de Bloch, né? Então, 160 pontos mais próximos de cada casinho. Né? E que, portanto, são diferentes para diferentes estados, então, na primeira zona de Brillouin. Então, para cada casinho, escolheu-se 160 vetores da rede recíproca, os mais próximos para cada casinho. Tá? Aí eles falam, depois a convergência para cada alto valor, então cada valor de energia foi recalculado, considerando agora 320. Né? Então começou com 160, isso em 1977, já foi possível fazer, 160 e depois 320.
E eles dizem aqui que o resultado foi uma mudança menor do que 0,02 Rydberg. Para ter uma ideia, 1 Rydberg corresponde à energia típica do átomo de hidrogênio, né? Então, que seria alguma coisa menor do que seria menor do que 2%, né? E eles dizem que dentro dessa precisão, então, computacional, preferiram utilizar 160, porque inclusive os custos computacionais seriam mais baixos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Bom, então, resumindo aqui, se a gente fosse resumir nas equações do método APW, como é que é? Usa-se um potencial Muffin-Tin. Normalmente, esse potencial na região de Muffin-Tin é o potencial do núcleo, tá? Ou de um átomo com um Z efetivo diferente, porque como a gente está preocupado com os estados de valência, na verdade os estados de valência sentem um potencial um pouco menor do que o Z do núcleo, porque é blindado já pelos elétrons internos, né? Então pode-se usar a carga formal, por exemplo. No caso do sódio, você pode dizer que o sódio seria um potencial produzido por uma carga 1+, que aí já consideraria a carga do núcleo e dos elétrons internos, né? Então essa é uma das formas, né? Então o potencial é o potencial de Muffin-Tin, então tem que fazer uma escolha qual é a cara do potencial na região de Muffin-Tin, qual é o raio de corte, isso aqui às vezes é crítico, então pode-se testar. Para as funções de onda φ de K e E, para resolver o problema, normalmente se considera uma combinação linear dos orbitais atômicos envolvidos, né? Então, esse aqui são soluções, né? Aqui é a parte radial, aqui é a parte em harmônicos esféricos. Como o potencial ele é esfericamente simétrico, a parte angular, a gente já sabe, a solução é do tipo harmônicos esféricos. Os U de L são soluções, então, da região de Muffin-Tin, do potencial, né? São possíveis soluções. Já para o φ se escolhe uma combinação linear, então, de soluções possíveis, com cada ALM aqui entrando no pacote, né? A solução usualmente adequada, adotada, e lá no final escreve-se uma combinação linear, então, dessas φs para o estado do cristal, né? Aí tem um livro interessante, gratuito, está aqui inclusive o link, né, que é do Cottenier, né, que fala sobre a Density Functional teoria do funcional densidade, nós vamos falar depois, e ele fala e a família de métodos, né, você vê LAPW, já as siglas aqui, né. E uma coisa que ele comenta é que, à primeira vista, né, os métodos no método APW, a gente pode usar, né, um conjunto de base e seguir em frente, né, com um conjunto de bases também para as ondas planas e determinar os coeficientes Cn de K tranquilamente, né, e sair procurando os autovalores, o valor da energia. No entanto, tem um problema aqui que ele comenta, vou resumir, né, é que o método não é tão simples. Por quê? Porque, na verdade, para eu resolver e determinar o C, eu preciso conhecer a energia. Né? Eu preciso saber qual é a energia. Mas a energia é exatamente o que a gente quer descobrir. Né? Então, qual é a ideia geral do método? Né? E eu acho que é melhor explicar através de um fluxograma. Né? Então, a ideia geral do método é que então, ele aqui, através de um fluxograma em que se vai repetir, né? Então, o como é que funciona? Então, primeiro a gente determina qual é o vetor de onda da rede recíproca máxima e qual é o tamanho máximo da rede direta, né? Para um determinado N e K, então, para um determinado estado, né, de interesse, para uma determinada banda NK que eu queira calcular, então eu escolhi um determinado K possível dentro da zona de Brillouin, chuta um valor para energia. E aqui normalmente pode-se escolher o valor do próprio estado atômico de onde vem. Por exemplo,
no caso, se eu pegar o exemplo do sódio, né? Então, eu pego lá o valor de energia do nível 3S do sódio, se eu estou calculando as bandas que vêm de lá. Muito bem. Então, pega todos os Ks menores do que o K máximo, que a gente definiu aqui até onde vai a expansão, né? E determina a função de onda, então, APW. Calcula-se, então, aqui quando ele fala calcula os elementos de matriz, significa resolve-se a equação de Schrödinger na região de Muffin-Tin, né? Escreve-se a equação de Schrödinger, determina os elementos de matriz. Uma das formas de resolver a equação de Schrödinger é o que a gente chama de determinar calcular os elementos de matriz dos termos do potencial, da Hamiltoniana, enfim, todos os termos que entram, né? Escrever a equação secular, que vai envolver os coeficientes da função de onda e os autovalores, que são as energias. E aí, obtém-se o resultado e aí pergunta, a energia é a raiz, ou seja, a energia que eu determinei aqui no fim combina com a energia que eu coloquei aqui no início? Se não, usa essa energia aqui e começa de novo. Tá? Até então, que a energia que sai desse ciclo aqui é muito nunca vai ser igual, mas aí define-se um limite de precisão, né? Então, sei lá, até 1%. Então, se estiver dentro de 1%, eu considero que é uma raiz. Se agora é uma raiz, o que eu posso fazer? Com o valor da energia, agora eu posso determinar os coeficientes C de K que entram na composição da função de onda. Determinando os coeficientes C de K, eu volto aqui em cima, ó, porque aí começa tudo de novo, né? Então eu tenho dois ciclos que a gente chama de ciclos autoconsistentes. Um que é determinar a energia, para a partir as raízes, então, né? Para a partir das raízes determinadas, poder definir os coeficientes da função de onda no método de APW. Então, são dois ciclos autoconsistentes e, de novo, tem que olhar. Os coeficientes que eu determinei aqui bate com os coeficientes que eu tinha aqui em cima, dentro de uma certa precisão? Sim, então terminou. Se não, começa de novo. Né? E isso tem que ser feito para cada casinho. Né? Então, para cada casinho, faz isso aí. Né? Então, em termos assim de ciclos de custo computacional, é bastante grande. Né? Mas essa é a ideia geral. Muito bem, nós não vamos entrar em mais detalhes do que isso, viu, gente? Então, quem precisar usar vai estudar, obviamente, né, esses métodos APW. O próximo método que a gente vai falar para concluir a aula de hoje, está ficando comprido, mas eu vou falar porque é rapidinho, é o método, agora outra sigla, né? OPW. Parece que as pessoas vão lá no saco de letras e falam, agora eu vou trocar uma letra. Não gostei da letra A, vou trocar por O. Mas não é. O que é o OPW? Vem da sigla Orthogonalized Plane Waves e proposta por Hering em 1940, então um pouco depois de Slater, que foi em 1937. E o que a sigla seria? Ondas planas ortogonalizadas, né? Você fala, poxa, mas as ondas planas já não são ortogonais? Ondas planas com diferentes vetores de onda, até onde eu sei, são ortogonais, né? São sim, né? Mas o que ele quer dizer? É ortogonal a quê aí, né? Então, é um método alternativo para descrever as rápidas oscilações da função de onda. Então, qual é a ideia aqui? A ideia de Hering foi tentar resolver o problema da parte Muffin-Tin, né? Que vem da parte próxima ao núcleo, que tem as rápidas oscilações, né? Nessa região, então, que tem próximo do núcleo, e a parte das ondas planas, então, na região intersticial. Né? Uma vantagem do método OPW é que não necessariamente a gente precisa o potencial Muffin-Tin. Porque como ele já vai fazer isso no corpo do método, né? Ele já vai considerar esse tipo de característica, ele não precisa que o potencial tenha essa propriedade. Mas, bom, como é que funciona? De novo, em linhas bem gerais, né? Então, a partir de agora, a gente vai usar a função de onda com dois índices adicionais.
C são os índices dos estados de caroço, ou seja, dos estados que são mais ligados, de menor energia, e V para os estados de valência, né? Então, o que Hering percebeu? Que o problema ele poderia ser simplificado no sentido de que poderia ser menos custoso em termos de contas, né? Se as funções iniciais de partida fossem logo ortogonais aos estados atômicos desde o início, tá? Então, ao invés de eu resolver o problema, tá, e fazer toda a ortonormalização depois, ter que considerar uma combinação linear, se eu já considero que as OPWs já são ortogonais aos estados atômicos desde o início, isso simplifica. Então, como é que essas OPWs são definidas? Chamar de φk. Ela é E elevado a ik escalar r, mais, então, uma soma de uma parte de onda plana, mais uma parte que vem, veja que aqui é o índice C, né, sobre os estados de caroço. Tá certo? A soma é sobre os estados de caroço para um dado K. Então, para um dado Kzinho, todos os estados de caroço para aquele Kzinho, então, são incluídos. A função psi K do caroço pode ser estados atômicos ou estados obtidos de um cálculo tight binding. Então, existem duas formas de obter essas funções de caroço que são igualmente possíveis. Ou parte-se direto dos estados atômicos ou usa-se os estados obtidos por um método tight binding. A constante BC que entra aqui, agora aqui é que vem a propriedade interessante. Ela é obtida exigindo que o φk seja ortogonal a todas as psi de caroço. Tá? O que significa, em linguagem de mecânica quântica, fazer o produto escalar disso com todas elas, ou se a gente escreve isso na representação espacial, né, do espaço em 3 dimensões, essa integral, né, psi de caroço estrela, função igual a 0, o que significa que o BC, né, se a gente calcula, substitui então no lugar de φ de k aqui essa integral, significa que o BC então é obtido através dessa integração. E que se a gente olhar, seria então a parte de ondas planas, porque aqui as funções de caroço já são ortogonais, essa soma aqui só sobra a função de caroço, que é ela mesma, né? Então, se é um estado 1s, na hora que eu fizer essa integral aqui, se eu considero aqui um 1s, só vai sobrar nessa somatória um 1s, né? Então, aqui vem aquele B, por exemplo, do estado 1s. Então, se a gente olha essa expressão aqui, é a parte de ondas planas que entra na solução OPW, então, que vai ser a grande responsável por essa ortogonalização, e daí vem o nome, né? Orthogonalized Plane Waves. Apesar da gente olhar para as OPWs e falar, mas sim, mas não é bem uma plane wave, né? Bom, tem uma característica de plane wave aqui, mas tem uma parte aqui que não é, né? Mas a ideia do método é que a parte de ondas planas é que vai ser responsável pela ortogonalização com os estados de caroço, né? Tem duas vantagens, né? Essa OPW. É que, por construção, elas possuem as características desejadas para a função de onda. Então, já de cara, ela tem as oscilações rápidas, que seria dado por essa parte aqui, né, na região de caroço. À medida que eu vou me afastando, essa parte aqui vai a 0, né? E aí fica a característica de ondas planas, né? Então, você vê que ela já, por construção, tem as duas partes, né? E elas satisfazem as condições de Bloch de cara. Só a gente olhar aqui, que se eu somar Rzinho mais Rzão aqui, nós vamos ver que, como a função de caroço ela é periódica, né? Para cada ponto da rede direta, ela é exatamente a mesma, tá certo? Então, essa parte, essa função de onda aqui, ela satisfaz diretamente as condições de Bloch sem nenhum problema. E a função de onda do cristal, então, pode ser escrita como uma combinação linear desse tipo, tá certo? Bom, sobre o método OPW, gente, é só o que eu vou falar, essa aula já está ficando comprida, né? Então, e de novo, lembrando que a ideia desse capítulo é dar só uma pincelada nos principais métodos, tem vários outros, tá? Aqui é só nos principais métodos usados
para calcular a estrutura eletrônica, ou seja, as bandas de energia, num sólido. Porque se a gente coloca calcular bandas de energia em qualquer coisa, em átomos, moléculas, aí existe uma série de outros métodos, né? Mas nós estamos restringindo, então, aos sons. Então, até a próxima aula. Obrigado.